barulhinho gostoso de chuva. Nossa, eu adoro barulho de chuva no carro. Aí, meus amores, eu acabei de comprar uns ingredientes, porque eu e minha irmã vamos fazer um bolo de laranja e também um sorvete de coco. E vocês vão acompanhar tudo. Dá até pra vocês anotarem a receita. Dá até pra vocês anotarem a receita, viu? Porque eu vou falar tudo da receita. Ó, gente, aí a gente comprou ovos. Na verdade, nós vamos precisar só de 4 ovos. Mas como o ovo só vende assim, de cartela, aí a gente comprou assim mesmo, né? Não vende ovos separados, ó. Estão aqui bonitinhos. Nós vamos usar 4 ovos. E compramos laranja. É bolo de laranja, tá, gente? Aí, nós vamos usar somente 2 laranjas. Mas eu comprei 3. Porque, sei lá, né, gente? Vai que alguma tá sem suco ou tá estragada, né? Então é bom prevenir do que remediar. Aí eu paguei R$1,14 em 3 laranjas. Aí também comprei. Aqui, ó. Aqui. Tá, peraí, deixa eu explicar direito. Os ovos, as laranjas e o fermento é pro bolo de laranja. Comprei o fermento desse boial que vocês já conhecem, é bem famoso. Esse é pro bolo de laranja. A gente vai usar trigo, leite, mas tudo isso já tem em casa, tá? Quando a gente for fazer, eu vou filmar tudo pra vocês. Aí, foi só isso que eu precisei comprar pro bolo. Pro sorvete de coco, gente, eu vou assinar essa receita pra vocês aqui nesse vídeo. Vocês vão adorar esse sorvete, é muito gostoso, muito. Pro sorvete de coco, comprei um coco seco, tá, gente? Quando vocês forem comprar coco, vocês vejam esses olhinhos do coco. Sabe isso daqui, ó? Você aperta com a unha. E se ele tiver fofo, é porque tá estragado. Se tiver durinho, é porque está bom. E vê se tem água dentro também, ó. Ouviram o barulhinho? Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas tem água dentro. Porque se o coco tiver seco, é porque também tá estragado. Então, pro sorvete de coco, nós vamos usar um coco inteiro. Inteirinho. E... ai, meu Deus, peraí, gente, que eu tô só com a mão. Ah, gente, eu paguei... aqui, ó. Paguei R$4,34 nesse coco. Aí, calma aí, gente. Ai. Compramos 2 cremes de leite. O outro tá ali dentro, tá, gente? Deixa eu pegar. Ai. Nossa. Gente, como é ruim filmar só com a mão. Aqui. 2 cremes de leite. Piracanjuba. Pode ser qualquer marca, né? É porque a Piracanjuba já é a marca que a gente tá acostumado a comprar. Por isso que eu comprei. Então vamos precisar de 2 cremes de leite. E... aqui. E um leite condensado de 395 gramas. O creme de leite é de 200 gramas cada um. E pronto. Isso daqui vai ser só pra nossa sobremesa de sorvete de coco. Leite condensado, creme de leite e coco seco. E eu tô doida pra ir pra casa. Pra gente fazer logo, porque eu tô morrendo de vontade de comer esse bolo de laranja. E esse sorvete de coco, gente. Ah, sim. Lembrando que a gente vai colocar em copinho descartável. Porque a gente não tem aquela forminha, sabe, de picolé. Não temos, nós temos só o palitinho, mas a forminha não. Então a gente vai colocar em copinho descartável e o palitinho no meio. Enfim, gente, vou mostrar tudo pra vocês. Vocês não vão perder nada. Gente, eu acabei de falar pra vocês como escolher um coco. Mas cai por terra agora tudo que eu ensinei. Esse coco tá podre. Eu cheguei em casa e fui abrir com maior vontade de fazer logo esse sorvete. E olha só como tá essa água.
aquelas, sabe, parece quando tá com óleo, aquelas bolinhas amarelas, cheia de óleo, tá podre. Eu coloquei numa xícara branca pra vocês verem melhor. Gente, olha a cor dessa água. E eu tomei um pouquinho ainda. Meu Deus do céu, tava podre. Então, eu ensinei a vocês como escolher um coco, mas agora eu vi que nem eu sei, não sei de nada. Olha só, tá podre, gente, podre, podre. E o pior, gente, é que eu não trouxe a notinha fiscal pra poder voltar lá e trocar. Então não tem nem como eu trocar esse coco, agora eu vou ter que comprar outro. Olha só, parecia que tava bonzinho. A casca dele tava de uma cor boa, porque quando tá com uma cor muito escura é porque tá podre, né? Mas não tava com uma cor muito escura, tava claro, e os olhinhos estavam bem durinhos. Eu não sei, gente, então eu não sei mais escolher coco. Se alguém souber de verdade escolher coco, me avisa, porque eu quero aprender. Gente, olha só, tinha até um pedaço ali que já tava rosa. Eu não sabia que coco ficava dessa cor quando ficava podre. Gente, tá uma cor mais forte ainda, porque no vídeo não dá pra ver direito. E o cheiro horrível. Quer dizer, não horrível, né? Mas cheiro de podre, de coco podre. Aquela cor rosa ali, ó. Gente, é incrível. Eu não sabia que ficava assim um coco podre. E por fora tão lindo, né? Então eu já vi que eu não sei de nada. Eu não sei escolher coco. Então, não ouçam o que eu disse lá no início sobre escolher coco. E o gosto, tive que jogar fora, né, gente? Aí, eu esperei o outro dia pra voltar lá. Porque eu não ia no mesmo dia, né, gente? Eu saí do trabalho, fui pra casa, eu não ia voltar lá, porque é longe da minha casa. Aí eu esperei o outro dia e voltei pra comprar outro coco. Aí aqui estou eu na fila do caixa. Esse aqui é maior, deu R$5,05. Aquele outro tinha dado 4 e pouco. Bom, dessa vez eu escolhi um mais branquinho, que tava com a casca mais clara. Eu olhei os olhinhos, que estavam com os olhos mais claros também, e durinhos. E também vi se tinha água dentro. Mas não tem jeito, gente, eu não sei escolher coco mais. Esse aqui eu tive que pegar orando pra dar certo, porque eu também fiquei morrendo de medo de chegar em casa e tá podre. Então, aqui estou eu na fila do caixa. Vamos lá. Ai, meu Deus. Parece que tá bom. Ó. Dizem que quando você bate assim com a unha, ele tem que estar com esse barulhinho oco. E não um barulho fechado. Sei lá. Mas dessa vez eu peguei a notinha. Mas aqui, ó. Deu R$5,05. Esse aqui é maior do que o outro que eu peguei. O outro que eu peguei tinha dado 4 e pouco. Esse é maior. Ó, deu 594 gramas. Vamos ver, né, gente? Tomara, tô ansiosa pra que dê certo. Vamos lá. Ai, meus amores, que felicidade. Eu quebrei ele estava maravilhoso. Ai, gente, que felicidade. Olha só que lindo. Aí eu tirei essa casca dura dele. E aí ficou assim, ó. Essa bola maravilhosa de puro coco. Ai, nossa, eu me emocionei tanto que eu tava preocupada em ter que voltar lá e ter que trocar esse coco. Gente, quando eu quebro a casca, aí se o outro lado tiver duro de sair, eu só enfio a ponta da faca assim, ó, que vai desprendendo, aí ele sai. Ele sai e vira essa bola maravilhosa de coco, gente. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Isso aqui, gente, já é o coco de comer mesmo. Não tem casca nenhuma mais. Não é legal? Vocês sabem abrir coco assim? Eu aprendi a abrir assim na internet. Nossa, que coisa mais linda. Aí daqui a gente já foi direto pro liquidificador, né? Porque usa o coco inteirinho. A gente vai cortar ele desse jeito, assim, ó, em pedacinhos, porque como a gente vai bater no liquidificador, o liquidificador não aguenta bater a bola inteira, né, gente? Então a gente tem que picar ele todinho. Então a gente vai picando ele todinho pra misturar com os outros ingredientes. Ai,
Ai, gente, não vejo a hora de tomar esse sorvete maravilhoso e gostoso. Eu tenho certeza que vai ficar gostoso porque é sorvete de coco, né, gente? E aí a gente vai misturar com os 2 cremes de leite. A gente vai colocar no liquidificador os 2 cremes de leite, o leite condensado, o coco todo picado. E também a gente vai usar, que eu não tinha falado pra vocês, como aqui em casa tinha, não precisei comprar, né? Por isso que eu nem lembrei de falar pra vocês. Mas é leite ninho, ou melhor, leite em pó, né, gente? É porque eu usei leite ninho, por isso que eu falei leite ninho. Mas é leite em pó. Meia xícara de chá de leite em pó. Junta também no liquidificador, junta com coco e é só bater. Aí bate, 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 até você ver que o coco triturou bastante. Claro que não precisa ficar uma mistura bem homogênea. Vai ficar pedacinhos de coco. Mas é isso que dá um diferencial. Nossa, gente, ficou esses pedacinhos de coco assim, ó. Ai, que delícia, meu Deus. Eu provei um pouquinho desse jeito, olha assim. Ai, muito gostoso. Então imagina quando já tiver congelado. Então, você deixa assim esses pedacinhos de coco, tá? Não precisa triturar até ficar 0 pedacinho de coco. Deixa assim mesmo. E vai pro congelador assim. Ai, que delícia, gente. Vamos ver a mágica acontecer. Com certeza o resultado não vai sair nesse vídeo, porque eu quero soltar esse vídeo hoje. E como a gente vai pôr no congelador, vai congelar só amanhã, né, gente? Vai demorar um dia inteiro. Então, se der pra eu gravar um próximo vlog, daí eu mostro como ficou. O que vocês acham? Ai, gente, estou ansiosa. Ai, gente, esqueci de falar. Eu falei que a gente ia colocar em vários copinhos, né, com palitinho no congelador. Mas nós decidimos colocar nesse botão mesmo. Ah, sei lá, achamos melhor mesmo. Acho que ficaria melhor assim. Bom, terminamos o sorvete, foi pro congelador. Agora que vem o bolo. Nossa, gente, que delícia. Esse bolo é de laranja, como eu falei pra vocês. Aqui, gente, a gente tira esses filamentos brancos que a laranja tem. Porque são esses filamentos brancos que fazem a laranja ficar amarga. Quer dizer, que fazem a receita ficar amarga. Daqui está o trigo, o açúcar, o pó e o fermento, os ovos, o óleo. Ai, gente, eu me esqueci. Quantos de cada? Ai, gente, me perdoe. Bom, se vocês quiserem essa receita, né, eu passo pra vocês em algum comentário depois. Porque eu esqueci mesmo. Tá vendo? Eu sei que eram 4 ovos. Acho que eram 2 xícaras de trigo, 2 de açúcar, mas eu não tenho certeza. Bom, aqui a gente tá com todos os ingredientes aqui na mesa já. A gente já deixa assim separadinho pra depois ir só colocando. E aí minha irmã tá retirando aqui tudinho a casca e esses filamentos brancos que ficam. Não pode ficar nenhum filamento branco, porque ele deixa o bolo amargo. Tem que ser só a polpa da laranja mesmo. Gente, eu não vejo a hora desse bolo estar pronto, nossa. Ai, gente, depois que minha irmã tirou os filamentos da laranja, ela também tira da casca, assim, ó. Sabe por quê? Porque a gente vai usar a casca da laranja para fazer a calda do bolo. E essa calda é uma delícia, delícia, delícia. Então, para calda a gente usa a casca da laranja e é a mesma coisa. Não pode ter nenhum filamento branco, porque senão a casca fica amarga. Então aqui ela foi tirando tudinho. 2 laranjas, gente. Nós usamos 2 laranjas pequenas. E aqui eu peguei o filamento. Curiosa do jeito que eu sou. Nossa, ele é tão macio.
bem gostosinho dele. E o cheiro dele também é uma delícia. Laranja. Aí aqui a gente vai bater tudo no liquidificador. As laranjas. E aí já vem os ovos. Eu acho que não é tudo que bate agora não. Parece que tem outra coisa aqui só depois. Deixa eu ver aqui. Os ovos. Aí o óleo. Deixa eu ver. Gente, eu me esqueci como que é essa receita. E o açúcar. Tá. Ai, gente, me perdoa, eu já esqueci a receita. Porque a gente fez olhando, né? A gente pegou essa receita do Instagram e a gente fez olhando. E agora que eu tô narrando, já esqueci como é essa receita. Me perdoem, gente. Mas se vocês quiserem, me avise aí que eu passo pra vocês. E aí bate tudo. Quer dizer, tudo não, né? Tem o pó royal ali e a outra coisa também, que não bateu. Deixa eu ver se vai bater agora. Tá. Aí agora, lembrei. A gente foi colocar o forno pra aquecer. Porque tem que ser um forno pré-aquecido a 180 graus. Aí eu tô mostrando pra vocês. Olha lá o foguinho azul. Já tá aceso. Isso aí. Fica aí trabalhando que a gente já volta, forninho. Enquanto isso, a gente vai fazer o resto da mistura. Agora sim, a gente vai colocar aquela que a gente bateu. Agora eu tô lembrando. Aí a gente coloca aqui todinho. E agora a gente vem com a farinha de trigo. Nossa, gente, eu tinha me esquecido como que era essa receita. Agora a gente vai mexer bem até ficar bem homogênea essa misturinha. Mexe. Ai, gente, eu adoro quando é dia de fazer bolo, dia de fazer alguma receita gostosa. Nossa, eu amo. Vocês gostam? Ai, eu adoro. A única parte ruim é a louça que fica suja depois pra lavar. Meu Deus, como que fica tanta louça suja depois que faz uma receita de bolo ou de qualquer coisa? Meu Deus do céu, suja muito. Essa é a única parte ruim. Agora a gente vem com o pó royal, que vai fazer o nosso bolinho crescer, né, gente? Ai, que delícia. Não vejo a hora desse bolo ir pro forno e ficar pronto logo. Aí mexe até ficar homogêneo de novo. Ai, gente, aqui a gente veio untar a forma. Aí a gente unta com óleo e papel toalha e vai passando o óleo assim por toda a forma, nas bordas, nas laterais, em todo lugar, que é pra não grudar a massa depois e estragar o nosso bolo. Aí minha irmã passou aqui em todas as partes da forma. Aí agora a gente vai vir com trigo, com a farinha de trigo, e vai passar assim, polvilhando toda a forma. Olha lá. Aí a gente bate assim, pra ficar polvilhada em toda a forma. Ó. Ai, gente, que delícia fazer artes na cozinha, né? Nossa, a gente adora fazer artes na cozinha. Olha lá, pronto, olha como ela ficou bem branquinha, bem bonitinha, né? Aí a gente volta lá e coloca a nossa massa de bolo. Meu Deus, essa é a melhor parte, porque é a parte que ela já vai pro forno pra deixar o nosso bolo pronto pra gente comer e devorar. E aí, coloca tudo na forma. E daqui já vai direto pro forno. O forno já está pré-aquecido, pronto. Gente, no nosso forno ficou 40 minutos. Aí depende de cada...
ver se o bolo tá pronto ou não, gente. Enfia o garfo. Se o garfo sair sequinho, sequinho, é porque já está pronto, já está no ponto. Se ele sair úmido ou molhado, manchado de massa, é porque não está pronto. No nosso caso estava sequinho, sequinho. Então já estava prontinho. Delícia. Então vamos lá comer essa delícia. Quer dizer, comer não, né? Vamos fazer a calda agora. Ai, que delícia. Bom, gente, aqui estamos nós com as nossas 2 laranjas. Gente, foram 2 laranjas. Ai, é verdade. Agora me confundi toda. Foram 2 laranjas pra massa e 2 laranjas pra calda. E a gente tinha esquecido que tinha calda, por isso que não compramos 4 laranjas no mercado. No mercado eu só comprei as laranjas que dava pra massa, depois que a gente lembrou. E aí eu fui numa hortifruti que tem ao lado da minha casa e comprei mais 2 laranjas. Aí a gente espreme elas assim, como se fosse fazer um suco mesmo, né, gente? A gente vai usar só o suco da laranja. E ficou esse suco maravilhoso que dá vontade de beber. Agora vai pro fogo baixo, gente. O suco da laranja vai pro fogo baixo, junto com uma xícara de chá de açúcar. E aí, nessa hora a gente vai mexer em fogo baixo até ficar tudo homogêneo, ou seja, até o açúcar se dissolver. Vai, vamos mexer, mexer, mexer. Gente, essa calda é uma delícia. Experimentem fazer. Nossa, é muito gostosa, muito. E aí a gente fica aqui até dissolver. Olha, gente, aqui já estava começando a criar bolinhas. Estava começando a levantar fervura já. Já estava borbulhando. E é sempre mexendo, não pode parar de mexer. Sempre mexendo. Até ela começar a ficar bem grossinha, querendo cristalizar. Mas não pode deixar cristalizar. Aqui a gente tava olhando o ponto dela, ó. Aqui tava... Vamos ver o que eu estava fazendo aqui, ó. Sim. A gente tava falando, né, sobre quando começar. Ó, gente. Tá querendo dar um ponto já. Quando começar a ficar com aquelas ligas. E... Peraí que já mostro pra vocês. Ó, gente. Quando você pega a colher com o caldo e derrama, ele fica com as gotinhas que demora pra gotinha cair. Ó, fica olhando. Fica uma liga. Como se fosse de quiabo, sabe? Aquelas ligas de quiabo. Quer ver, ó? Minha irmã vai derramar agora. Ó. Ai, meu Deus, derrama logo. Peraí. Aí, ó. Ó. Percebam que fica demorando cair, ou seja, já tá grossinho. Porque não tem um tempo correto, não tem quantos minutos deixar no fogo. É tudo no olho. Então, quando a gente vê que tá grossinho, ó, que demora a cair as gotinhas da colher, é porque já tá bom. Ó, você vê que dá aquelas ligas, ó, igual de quiabo. Só que não tanto igual do quiabo, né? Mas é nesse ponto aí, gente. Não tem minutos, é tudo no olho mesmo, é nesse olho. Aí a gente desliga o fogo, porque agora a nossa calda já está pronta. Agora está essa coisa maravilhosa. Olha isso, gente, tá douradinho. E essas bordas bem douradinhas, meu Deus, eu adoro bolo com as bordas bem sequinhas, sabe? Bem queimadinha, nossa. A gente ama bolo com as bordas queimadinhas. Não queimada, né, gente? Mas eu digo assim, bem moreninha, ó. Do jeito que tá aqui.
E aí a gente vem com a calda, espalhando por todo o bolo. Olha, a minha irmã tava passando assim pouquinho, porque ela achava que essa calda não ia dar pro bolo todo. Ela tava com medo. A gente até falou pra fazer mais calda, só que no fim deu que deu certo, quer ver? Ela vai ver que tá dando certo, aí ela vai despejar tudo. Pera aí. Agora ela colocou tudo. Agora sim. Ela tava colocando com colher porque tava com medo de não dar. Mas deu. Ai, gente, olha essa calda. Olha a cor dessa calda. Gente, vocês não têm ideia de como isso é gostoso. Muito gostoso. Muito gostoso. Bom, se vocês quiserem, eu coloco a receita aí nos comentários. Esse bolo é muito bom, gente. Muito bom pra tomar com um cafezinho à tarde. Meu Deus, como é gostoso, né? Um bolinho à tarde com um cafezinho, naquele cafezinho da tarde. Ai, gente, nossa. É bom demais, não é? Fala sério. Gente, essa calda tava tão gostosa que depois eu fui rapar essa panela da calda. Não deixei uma gotinha sequer. Eu ainda peguei um pedaço de bolo e coloquei na panela pra comer na panela. Gente, coisa que eu amo é comer cobertura de bolo da panela. Meu Deus, eu não posso ver uma panela com cobertura de bolo que eu vou lá. Olha quem apareceu. Essa dondoquinha. Ai, meu Deus, a coisa mais linda essa dondoca. É Lua o nome dela, Lua. Então, olha, gente, olha essa calda. Meu Deus do céu, ficou igual uma lagoa. E é assim que a gente gosta. Porque não fica aquele doce de arrepiar, muito enjoativo. Fica um doce gostoso, suave. Gente, muito gostoso, nossa. Tô até com água na boca só de ficar narrando esse vídeo, gente, sério. Acabei de engolir saliva aqui, porque eu fiquei com água na boca. Ainda tem um pedaço desse bolo na geladeira, porque quando a gente fez esse bolo, ó, a gente já foi comer, claro, né, gente? E eu tô soltando o vídeo pra vocês agora, depois de ter comido. Então já tô com água na boca pra ir lá na geladeira e comer mais. Olha isso. Ai, que gostoso. Ai, minha irmã colocou nesse prato maravilhoso. E fomos comer, gente. É isso, meus amores. Se vocês quiserem, eu deixo a receita aí nos comentários. É isso, tá, meus amores? Vou encerrar esse vídeo por aqui. Vou fazer outro pra vocês. Espero que eu tenha conseguido relaxar vocês com esse vídeo bem gostoso. Um beijo, meus amores. Bom soninho.